Então, continuação do livro do profeta Isaías, foi não domingo passado, no domingo atrasado, eu não me lembro, foi no dia de semana, não me lembro, mas você que estava no capítulo 59, paramos no versículo 13. Isaías 59, paramos no versículo 13. Isaías 59, paramos no versículo 13, vamos continuar no versículo 14. Então nós vemos aqui, irmãos, que o coração da humanidade, em geral, todos, está infectado, cheio de pecados, cheios de vírus do pecado. Então, um indivíduo não regenerado, não salvo, não convertido, a sua velha má condição de um viver sem fé, sem esperança, apesar de sua religiosidade, porque a religião do mundo não converte, não muda o coração de ninguém. Porque o homem, por natureza, ele já tem o coração mau. Não vai dizer que mesmo ele sendo cristão, salvo, ele tinha o coração 100% bom. Não tem. Quando ele deixa-se guiado pelo coração novo, um coração da alma regenerada, então você espera coisas boas. Mas o nosso coração, a nossa velha natureza, o coração velho, não podemos esperar nada de bom. Por isso que nós não confiamos nele. Por isso que Paulo disse, Jesus disse, porque as obras humanas, as nossas obras não salvam, porque as nossas obras vêm da velha natureza, que é confiar nas boas obras, né? Boas obras ainda falando. Agora, o coração não regenerado, ele confia nas religiões. E confia numa religião, ele confia em si mesmo. É isto que a Bíblia condena. Jeremias também fala. Se nós condenamos algumas coisas, é porque Deus condena, e nós já sabemos que um coração não regenerado, um coração não mudado, não nascido de novo, o coração da alma. O coração está infectado do pecado, desde quando nós viemos no mundo. Então, por isso que ele disse, porque o não convertido, ele está no estado dele natural, de quando ele veio ao mundo. Então, ele não entende o espiritual, ela entende um pouco o natural, e ele não entende a palavra de Deus, por mais que ele esforce. Quando nós ouvimos falar do Senhor e quando falamos do Senhor, por quê? Por que ele não entende? Porque ele ouve mecanicamente, humanamente, e não espiritualmente. Então muitas pessoas estão nessa situação.
E muitos cristãos também do povo de Deus estão falidos na vida espiritual. Tem Jesus, tem a salvação, né? Mas não desfruta dela. Está pobre na vida espiritual. No versículo 14 ele diz, por isso, olha bem, ele diz, por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Olha bem como que o profeta diz aqui, Isaías 59, 14. Por isso, o direito retrocedeu, disse, se tornou atrás. O direito, em vez de ir à frente, ele está para trás. E a justiça, em vez de estar perto, ela ficou distante, ela ficou bem para trás das pessoas do mundo. Ninguém está preocupado com a justiça, com fazer as coisas direito. Então aí vai distanciando mais e mais. Então por isso que ele fala que a justiça pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando, a verdade anda caindo, tropeçando. Quando tropeça, ele diminui a velocidade. Então a verdade não está andando como a mentira. Não tem o ditado que se a verdade anda, a mentira voa. A verdade está muito lenta na boca das pessoas. Falamos mais iniquidades, falamos mais coisas vãs do que coisas boas. E anda tropeçando pelas ruas. E a equidade, quer dizer, a igualdade não pode entrar. Por que não pode entrar? Porque as portas estão fechadas. Nós, povo de Deus, às vezes estamos fechando para a equidade, para a justiça, que ela não pode, ela não entra. Como consequência, cada pessoa e até mesmo o mundo todo e toda a nação, contrariamente, continuamente, vivendo descontente. A nação toda, de toda a face da terra, vive descontente com as leis, com os governantes, com a política, com a religião. Então, a pessoa, ela, por que vive descontente? Cada pessoa parte dela mesma. Cada um tem que fazer a parte dele. Como que vai melhorar? Se nós queremos que os outros melhorem, se queremos que a igreja melhore, se eu não melhoro. O Mondelmo costumava dizer assim, que cada um tem que fazer uma parte. Quem é que lembra a expressão dele? Eu estou lembrando, lembrei agora. Apagar o fogo. Diz que tinha um passarinho, né? Ele beija-flor. Aí fala assim, olha, nós aqui com tantos água, os bombeiros molhando assim, não apaga o fogo. Você, com esse pinguinho de água aí vai apagar o fogo? O que ele respondeu? Estou fazendo a minha parte. Então, por pouquinho que seja parte de cada um de nós que fizermos, ajuda. Aí cada um faz a parte dele, o que ele pode, tudo. Então, por isso que a população continua descontente.
e acaba sofrendo pela injustiça humana, começando por ela própria. Se nós não podemos ir lá fazer algo, onde nós não podemos ir, nós podemos orar ao Criador. Então ele fala, por isso que o direito se tornou atrás. Por isso que não pode funcionar bem, referindo-se à justiça, porque o direito se tornou atrás. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21, lembra que o apóstolo Paulo disse assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se nós praticássemos isso, meus irmãos. Vencer, se nós deixar vencer pelo mal, o que acontece? Quem é vencido, se nós deixar vencer, porque o mal nos venceu. Então nós devemos vencer o mal, não ser vencido pelo mal. Porque quem é vencido, porque ele perdeu a batalha, ele perdeu a guerra por o inimigo. Então nós não devemos deixar ser vencido pelo mal, nós devemos vencer o mal pelo bem. Quando se deixa vencer pelo mal, o que acontece? Ele fica desanimado, ele fica caído. Se ele é vencido, ele fica caído, ele não quer mais agir e não quer levantar. Isso acontece com muitos cristãos, ele se vence pelo mal. Nós não devemos deixar se vencer pelo mal. O versículo 15 diz assim, sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Versículo 15. Pois falta a verdade. Quando falta a verdade, então perde-se a força física, o que separa do mal. Então, se faltar a verdade, sim, a verdade, se ela desfalece, então vai perder a força física, nós não vamos poder agir. Então, ele disse, aí desvia do mal. Quem se desvia do mal, quem se separa do mal, arrisca ser despojado. Ele é posto como preso. Quem se desvia do mal, ele é tirado fora às vezes. Então, para você ir bem no mundo, vocês têm que estar no mal. Se nós for desviar do mal, nós não vamos bem no mundo. E o Senhor viu isso, ele se indignou, disse na outra versão, mas aos seus olhos que não houvesse justiça. Então a verdade desfalece, ou a verdade desmaia, morre como presa na selva, no deserto. Então a verdade morre no mundo. Você imagina só, acontecendo no caso do beija-flor. Se você está no mundo cheio da maldade, por exemplo, o grupo é pequeno, dos verdadeiros. Se você está sozinho no mundo, você está com Deus. Mas a verdade, conforme o lugar que você está, ela desfalece. Você não vai chamar a atenção das pessoas se você estiver falando de Cristo. Vocês notem bem.
Conforme o lugar que nós estamos, se você vai falar das coisas de Deus, tudo fica quieto. Alguns não gostam, zomba. Mas se você for falar de qualquer outra coisa, se for falar de política, se for falar de jogo, se for falar de novela, de todos os assuntos, vai. É a mesma coisa do fogo que se acende lá na Amazônia. Vai mesmo. Mas se você for falar da justiça, da verdade contra o mundo, você vai falar para os ares. Então desfalece, por isso que ele diz. As pessoas cristãs acabam se tornando vítima de perseguição carnais, desejos carnais. Ou cristãos, às vezes, nem as próprias pessoas, às vezes, está perseguindo. Os desejos, o sistema do mundo, as coisas que ele vê, que ele acha que serve para eles. Então nós devemos rejeitar isso. Então quem desvia do mal arrisca ser despojado. Será zombado, será insultado, privado, rejeitado. Então este fato é verdadeiro para todas as épocas, passadas, presentes e futuras. Os poucos que são fiéis aos ensinos verdadeiros, aos ensinos doutrinários bíblicos, vindo da palavra de Deus, então nós devemos ficar cientes quando é que os ensinos estão vindo da palavra de Deus ou da palavra do mundo ou dos amigos. Então não é ensino bíblico. Agora, quando alguém está falando sobre a Bíblia, então deve dar ouvidos, aprender mais. E se a palavra, o ensino bíblico vindo da palavra de Deus, o que acontece? Conforme o lugar, são desprezados. O cristão interessado em aprender mais, ele não despreza a palavra de Deus, ele não despreza quem está falando. Pode ser o pregador iniciante, como é que eu estou percebendo aqui. Eu vejo os esforços dos irmãos, o iniciante, o desejo que tem de pregar, de vir aqui ao púlpito querer pregar. Você imagina? Não é fácil. Ouvir é fácil, que a pessoa, ou ele vai prestar atenção, ele ouvir, ou ele não vai ouvir, ou ele vai acatar ou não. Agora, aquele que vai pregar, então ele vai pregar para quem sabe, para quem não sabe. O importante é o desejo de pregar, de ensinar a palavra de Deus. Então, para começar também, são deixados de lado e perseguidos pelos líderes religiosos e pelo mundo. O mundo concupiscencioso, carnal. E fala ainda, e o Senhor viu tudo isso, pareceu mal aos seus olhos, porque Deus está vendo tudo que se acontece na face da terra. E tem mais, Deus está vendo até o que nós não vemos, o que nós não sabemos. Deus está vendo o futuro nosso, o futuro do mundo. Se a gente for a fundo explicar para as pessoas, pessoa estranha, porque Deus vê nós estamos indo para neste mundo, nesta vida, que Deus sabe todas as curvas do nosso caminho, da nossa vida futuro que nós vamos passar.
Agora, quando você vai viajando para um lugar estranho, uma cidade estranha, você não sabe o que tem no caminho, as curvas. Você é acostumado a ir para uma cidade, você sabe até onde está a pista ruim, os buracos. Sabe até onde tem uma curva. Sabe tudo. Você imagina. Agora, se você vai, pega uma outra direção, você vai dirige até meio com medo, inseguro, porque você não sabe. A vista nossa é curta, nós não vemos longe. E assim é a nossa vida. Nós sabemos até agora, neste momento que nós estamos aqui. Até aqui nós sabemos. Daqui para trás, nós devemos adquirir experiência. Mas agora para frente, daqui até o fim da tarde, quem é que garante que tem certeza absolutamente do que vai acontecer? Não sabe o que acontece depois. E Deus sabe todas as dificuldades que nós temos. Se não acontecer, Ele já permitiu isso já desde o passado. Desde o passado isso. Ele já sabe, antes nós vinha ao mundo. Então, entre homens e homens, nem sequer ninguém, todos se extraviaram, todos tropeçaram, ninguém, todos. Então, por isso que eu falando que não houvesse justiça, não houve justiça, não houvesse, fazendo-se inúteis, todo mundo, porque querem ser, porque querem assim. Nós fazemos muitas coisas porque nós queremos fazer. Aquela que Deus deixar fazer, nós fazemos. E aquela que Deus não deixar, nós não faz. Só que deixando a verdade morrer. Nós não devemos deixar a verdade para trás. Sempre mostra a verdade para frente. Em todo lugar que vamos. Em todos os lugares. Fala a verdade. Então, e isto é mal aos olhos do Senhor. Versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve, o sustentou. Fala versículo 16. Na outra versão fala assim: ele viu que ninguém havia, um sequer, um intercessor para interceder. Deus viu neste mundo que não tinha um que servia, que poderia ter escapado Adão. Se Adão escapasse, a nação, os outros povos tudo escaparia. E ele maravilhou-se, ele ficou admirado, ele teve prazer, se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço, olha, o próprio braço do Senhor. Por isso que ele fala que ele estendeu, está no capítulo 53, o braço do Senhor. Deus se fez carne. Jesus saiu de dentro de Deus, o Filho. Fala o Evangelho de João. No princípio era o verbo que a outra versão fala palavra. E o verbo estava com Deus, que a palavra estava com Deus. O verbo se fez carne, olha bem, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então ele está falando de Jesus. Deus, no princípio era o verbo, a palavra. E ela se fez. E o verbo era Deus. Então saiu o braço do Senhor, por isso que ele diz.
Então a frase maravilhou-se de que não houvesse um intercessor refere-se para a falta de liderança espiritual. O mundo faltava de uma liderança, de um líder espiritual, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz lá em Hebreus, ele é o autor, Hebreus 12, né? Ele é o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é autor é aquele que inventa, aquele que faz, aquele que cria. Ele criou e consumiu, e consumador, ele terminou tudo, ele fez. Então ele viu que não havia uma liderança espiritual, começando como lá em Judá, que ocupasse o trono que seria o Messias. Ele veio e ele culpou o braço do Senhor, Deus Pai, Isaías 53, né, versículo 1. E a sua própria justiça o susteve. Ela sustentou a justiça, a própria justiça de Jesus, de Deus, que é Jesus Cristo, sustentou. Ninguém estava disponível para salvar ninguém, exceto o Messias. Eles não aceitaram. Quantos hoje estão rejeitando o Salvador? Rejeitando o Salvador, desprezando. Então, esta é a justiça vitoriosa, salvação divina, que está em Cristo Jesus e em mais ninguém, e está do alcance de todos. Todos podem salvar. Todos podem salvar. Não salvam quem não quer, quem rejeita. Versículo 17. Ele, vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Se lembre bem, couraça, proteger o corpo, arma de guerra, couraça. Quando eu trabalhava lá na construção civil, o capacete para proteger a cabeça, porque a proteção está na cabeça. Se levar uma pancada na cabeça, morreu o indivíduo. Então, o capacete da salvação que protege a nossa mente. E lá tinha eu suava muito, eu não gostava daquilo. Tinha um avental de couro que parava assim. Você ia no policorte, você ia cortar as ferragens e tudo, vinha aquele faisqueiro, queimava tudo. Então você tinha que usar aquilo ficava suado, coisa mais péssima de ruim que é aquilo, de usar aquilo. Então, couraça, armadura, ele fala, capacete, proteção, salvação, derramamento de sangue, remissão, cabeça, mente, vingança, testemunho da justiça, manto, o Espírito Santo. Irmãos, é estranho, é inusitado, uma coisa fora do comum falando disso. Mas por outro lado, ele é formoso, belo, se a gente for lembrar de falar das coisas de Deus, da justiça de Cristo. Qual é a armadura que não leva nenhuma arma? Fala essa armadura, mas não leva nenhuma arma ofensiva que ofende. Esta aqui leva assim, mas a arma é divina. Espada de 2 fios, que fala, gumes, que corta dos 2 lados, fura, penetra no coração da alma. Essa, a arma do soldado, ela mata o indivíduo completo, o corpo. E essa daqui, ela mata lá o homem velho, o coração velho, a natureza velha.
Não é que mata, ele cuida para sempre. Ela tem que deixar quando ela entra. Então ele entra no coração e produz vida nova, como está esboçado no versículo 19. O Senhor dos Exércitos realizará aquilo que ninguém faz. Então Deus faz aquilo que ninguém faz. Então por isso que nós devemos ficar atento com ele. Vamos parar de onde começamos. Por isso o direito se tornou atrás, porque o homem não quer coisa direita. Por isso, às vezes os cristãos pegam o embalo do mundo, deixam o direito para trás, a justiça fica de longe, você não quer fazer justiça, e a verdade anda tropeçando, anda só tropeçando e não vai adiante, tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, que estaremos à noite aqui novamente. Amém?